Bem-vinda, bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo dessa série de correções do Enem. Estamos aí corrigindo a prova 2012. Lembra que todas as outras já estão gravadas, então já tem 19, 18, 17, 16, 15, 14 e 9. Tá tudo aí, né? E 13 também e 9. E 2012 a gente está fazendo essa série importante para você. Se você está aqui é porque você tem dúvida nessa questão. Se você não me conhece ainda, sou Márcio Leal, professor de Biologia, há mais de 27 anos trabalhando em pré-vestibulares e já treinei mais de 100 mil alunos. Desses, muitos foram para dentro da universidade. Se você não me segue, te peço, me segue, né? Vai lá, se inscreve no canal, me segue no Instagram, @MárcioLeoBio, tá? E entra no grupo Encontro com Aprovação, o link está na descrição. Sem churumelas, nesse vídeo nós vamos trabalhar as questões 48 e 51 do ano 2012, referência ao caderno azul. Vai lá e baixa o caderninho. Direto então, questão 48. Questão 48, repara que 2012, se você vem acompanhando a correção, foi um ano de textos menores de um modo geral. Tá? Tem um textinho que nós vamos saltar. A pergunta é sempre aqui, ó. Pergunta. A característica de interesse será manifestada em decorrência de... Bom, que característica de interesse? Então essa é uma pergunta que pede um contexto. Vamos ver. O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência para este de um gene de interesse retirado de outro organismo da espécie diferente. Então ele está te dando uma ideia de transgenia. E aí, o que você tem de associar é o seguinte. Quando eu coloco um DNA de uma espécie dentro do DNA de outra espécie, existe uma propriedade fundamental do código genético que permite essa técnica, que é o fato de o código ser universal. Todos os seres leem a informação da mesma forma. Se você não sabe o que é o código universal, eu te sugiro, corra atrás de aprender, tá bom? É fundamental esse conceito, fundamental. Mas aqui a ideia da pergunta é, a característica de interesse será manifestada em decorrência de quê? Em decorrência de o DNA poder se expressar na célula, né, do indivíduo que recebeu esse gene. E a expressão do DNA é basicamente duas etapas. A expressão é a síntese proteica. A etapa da transcrição, que é a produção do RNA mensageiro, e a etapa da tradução, que é quando o RNA mensageiro serve de molde para que seja ali produzida uma proteína. Então, basicamente, a característica de interesse será manifestada em decorrência de ocorrer a síntese proteica, do código ser universal. Vamos buscar uma alternativa que se encaixe nessa ideia, beleza? Vamos lá então. Do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido, de aumentar o DNA a partir da duplicação do gene? Não é isso. Da transcrição do RNA, você falou em transcrição, cuidado. RNA transportador, não, da transcrição do RNA mensageiro. Tá? O RNA transportador é da própria célula. Ela vai produzir a partir dos genes, das informações que ela já tem. Ela já era capaz de fazer isso. C. Da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado? Não é. O não hibridizado é o DNA que não é resultado da transgenia. Então não é isso que eu quero. D. Da síntese de carboidratos? Não. Da síntese de proteínas. Da tradução do RNA mensageiro, aqui ó, da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Show! O RNA mensageiro então foi transcrito a partir do DNA, é isso que está falando, ó. O RNA sintetizado a partir do DNA recombinante. E depois ele foi traduzido na segunda etapa da síntese proteica. Tá? É uma questão boa, um pouco mais desafiante, exigia a teoria e a gente reforça, e eu reforço sempre, biologia na veia. Precisa de biologia, ó, no pulso para poder fazer o Enem. Não dá para fazer sem conhecer a matéria, tá? Tô te ajudando, tô te entregando. E se eu tô te entregando, eu vou te pedir, se inscreva aqui. Já compartilha esse vídeo, deixa um joinha, pô, não custa nada, né? Eu tô te dando esse trem de graça. Então tá aí a resposta, letra E, nessa questão. Bora pra próxima? Próxima. Questão 51, deste mesmo ano, 2012, caderno azul. Ó o textão, vamos saltar o textão? Vamos. Vamos pra pergunta. Para ser utilizado nessa técnica promissora, um micro-organismo deve ser capaz de... micro-organismo, bactéria, fungo, protozoário. Vamos ver o que está falando na técnica, agora eu tenho de ter noção. Pesticidas são contaminantes ambientais altamente tóxicos aos seres vivos e, geralmente, com grande persistência ambiental. A busca por novas formas de eliminação dos pesticidas tem aumentado nos últimos anos,
uma vez que as técnicas atuais são economicamente dispendiosas, quer dizer, são caras, e paliativas, são remediativas, não previnem. A biorremediação de pesticidas, utilizando micro-organismos, tem se mostrado uma técnica muito promissora para essa finalidade, por apresentar vantagens econômicas e ambientais. A biorremediação resolveu o problema de contaminação ambiental com os pesticidas. Tem se mostrado uma técnica muito promissora para essa finalidade. Então você vai usar micro-organismos ou algum ser, não precisa ser micro-organismo não, tá? Pode ser uma planta, por exemplo, que eu uso lá para tirar o pesticida do solo com a raiz, né? Usar um ser vivo para remediar a situação. Muitas vezes se usa aí, né, os micro-organismos, tá bom? Vamos lá. Aí ele falou no texto. Para ser utilizada nessa técnica promissora, um micro-organismo deve ser capaz de transferir o contaminante do solo para a água, ou seja, poluir o outro ambiente, gente. Na boa, na boa. A marcar isso não, hein? Isso aí, tapão na cabeça. Absorver o contaminante sem alterá-lo quimicamente. Pode ser, professor. Mas se ele absorver e não alterar o contaminante, quando ele morrer o contaminante volta, então não remediou nada. Continua ali. C. Apresentar alta taxa de mutação ao longo de gerações? Pô, o micro-organismo vai ficar sofrendo mutação? Não tem nada a ver. Nada a ver com a questão. D. Estimular o sistema imunológico do homem contra o contaminante? Ou o micro-organismo vai fazer o meu sistema de defesa contra o contaminante? Não remediou o problema. O ambiente está contaminado da mesma forma. Não é isso que está falando. É metabolizar, ou seja, transformar, processar o contaminante, liberando os subprodutos menos tóxicos ou atóxicos. Fechado. Pegar o contaminante, transformar e transformar isso em produtos que sejam menos tóxicos, não resolveu 100%, mas ajudou. Ou mesmo atóxicos, sem efeito tóxico. Então fechou. Letra E. Olha aí. Bonitas, duas questõezinhas. Fechado. Mais um vídeo. Já te pedi tudo no comecinho? E agora eu te espero no próximo vídeo. Valeu!